né? Aí tem que atender cadete. Pronto, João, está com você. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Vamos lá de novo, né, as nossas discussões. Eu preparei umas anotações que vocês vão ver que são muito iguais às anotações do Juan, em algumas partes delas. Eu fiz nessa forma de um capítulo de um livro no GeoGebra. Esta figurinha que vocês estão vendo será o desafio 3. Antes de começar, eu vou falar basicamente de todos esses pontos aqui. Espero que dê tempo de falar tudo. Retas tangentes, construção do arco capaz, teorema de Pitot, os casos de congruência, 2 exercícios que eu provavelmente... Assim se assusta o pessoal, hein, João? Não, é tudo tópico tranquilo, pode ficar tranquilo, gente. É tudo tópico assim, são coisas curtinhas. O desafio parece um sorvete de bola. Exatamente, são 5 circunferências entre 2 retas, e elas são construídas da direita para a esquerda. Dá para pôr dentro de um triângulo também. É provável que eu deixe os exercícios aí para vocês darem uma olhada e vá discutir esses 3 últimos elementos aqui. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de falar umas coisas que vocês podem achar elementares, né? Primeiro, eu construí aqui 3 pontos, quaisquer, e eu vou fazer um segmento entre eles, né? Vou fazer um segmento entre A e B. Caramba. Porque esta aqui funciona bem. Bom, mas o segmento de AB, você pode usar tanto a função, segmento, e aí tem que procurar aqui nas suas funções. É bom saber, sempre olhar esse tipo de informação. Mas existe um outro tipo de segmento, que é o segmento que você dá o ponto e um determinado comprimento. Por exemplo, eu vou dar o ponto A e vou dar a distância de A até C. E vocês vão ver que nesse tipo de construção, segmento A, de A até C. Estou fazendo devagar, depois eu acelero. Nesse tipo de construção, esse ponto D, ele se movimenta aqui em torno em cima de uma circunferência. Você pode animar, vai dar para ver exatamente esse tipo de construção. E nós vamos usar esse tipo de construção mais à frente. Você pode ver que ele passa, aparentemente, aqui em cima do ponto C. Tem outra construção interessante, e que vocês já devem conhecer também, é polígono. Polígono. E você fornece a lista de pontos, ABC, ou você clica ali nos pontos com seu mouse, correto? Ok? Vamos puxar esse elemento aqui. Essa é uma outra construção. Polígono, você pode pegar áreas de maneira mais eficiente, tanto que você não precisa agora
fornecer os pontos. Como você tem o polígono, você pede área, você pede perímetro, já construiu o seu polígono, você vai tendo os seus elementos aqui, área, perímetro, e aí tem que procurar dentro do GeoGebra, que ele tem mais de... Pois não? Alô? Esse ponto D é a mesma distância do ponto AC, certo? Esse segmento AC é a mesma distância de AD. Exatamente. Eu vou passar um círculo aqui em cima e já vai ficar claro isso daí. Ele marca um ponto D, eu pedi para ele fazer um segmento, né? Um segmento que comece em A e tenha comprimento de A até C. Aí ele falou, olha, tem esse ponto D aqui, mas qualquer coisa que você girar também satisfaz, ok? E qualquer ponto que você pegar aqui em cima vai satisfazer esse tipo de segmento. Então, na verdade, é só um preliminar da aula, uma revisão, vamos assim dizer. Depois você tem círculos. A ferramenta que eu acho principal dentro dos círculos é essa ferramenta que você tem um círculo de raio e você arrasta o mouse para quanto você quiser. Então, agora eu vou colocar o raio dele como sendo de A até B. E aí você tem a impressão que o ponto D vai estar exatamente, né, o ponto C vai pertencer ao círculo, ou o ponto D pertence ao círculo, um desses dois aí. Bom, e você pode checar esse pertencimento, né? Então, eu vou verificar se o ponto C pertence ao círculo. Então, o círculo é H e o meu ponto é o C. Então, a região é H. E aí você obtém aqui que o valor é true, que significa verdadeiro essa afirmação. Quer dizer que a gente só está comprovando aí, fazendo a mostração segundo o Marcos. Bom, uma outra função importante é essa de círculo de centro e raio fixo. Você clica no ponto e fornece o raio. Aqui, no caso, eu forneci raio 2. E uma outra importante é o compasso, que você transfere segmentos de tamanho específicos. Então, aqui eu vou calcular esse tamanho aqui, EC, e vou transferir esse comprimento EC para uma outra posição. Ok? Então, qualquer raio desse círculo agora, como a gente viu, tem o mesmo comprimento do que o segmento CE ou EC. Ok? Isso é uma construção, utilização do compasso é importante quando você for fazer construções. Nesse sentido, a utilização do compasso ela é extremamente importante quando você vai transferir um ângulo qualquer a uma outra posição. Então, eu vou fazer aqui, eu tenho um ângulo qualquer, e vou construir um segmento. Eu quero transferir esse ângulo em cima desse segmento aqui em J. Eu quero transferir esse ângulo. O primeiro passo, nesse caso, isso daqui está nas aulas do Juan, que eu vou usar bastante isso, e aí achei prudente apresentar. Então, eu vou criar um círculo de um certo raio, calculo as interseções. Poderia ter evitado um pouco desse trabalho. Depois eu pego o compasso, e aí eu vou transferir esse segmento aqui para o ponto que eu desejo.
Ok? Novamente eu pego o compasso e agora eu vou transferir este segmento MN na verdade eu teria que fazer interseção primeiro. Fazer a interseção aqui. E agora eu vou pegar o compasso de novo e vou pegar esse comprimento MN e transferir. A partir disso, você consegue fazer a interseção novamente, obtendo esse ponto P. E agora, esse ângulo que você construiu aqui, ele é o mesmo ângulo GHI. Então, o ângulo PJO é o mesmo ângulo GHI. Essa é uma construção que o professor Juan usa bastante, um tipo de construção que ele usa bastante, e nós vamos usar também. E vocês vão ver, espero que fique claro esse tipo de utilização dessa construção. Para que ela é importante? Para construir triângulos ou arco-rapaz. Ok? Então, você pode checar aqui também se o ângulo IHG. E depois tem o ângulo pegar o ângulo isso é só uma verificação, dá para você verificar que os ângulos são realmente iguais. Por que eu estou mostrando isso? É porque as construções a seguir, elas vão todas nesse sentido de utilização desse tipo de construção. Ferramentas mais básicas, do meu ponto de vista do GeoGebra, só que te ajudam a fazer construções até certo ponto muito elaboradas ou interessantes. A primeira construção é a construção de retas tangentes a uma circunferência, dado um ponto e a circunferência. Você pode construir ambos os casos, o ponto e a circunferência de qualquer forma. E o primeiro passo é você estabelecer o segmento que contém o segmento que vai do ponto até o centro da circunferência. Esse ponto aqui vai ser o ponto que você vai passar uma reta por ele e esta reta ou este segmento vai tangenciar a circunferência do lado de cima. Ou vai tangenciar a circunferência do lado de baixo. Nesse caso, foi utilizado o círculo de centro-centro e o raio foi arrastado conforme aquele primeiro ícone que eu fiz ali naquela folha. O próximo passo dessa construção é você determinar o ponto médio do segmento AO. Se você determina o ponto médio do segmento AO, você tem um certo ponto C, M, P, chama do que quiser, de tal sorte que de A a C é igual a C até O. No caso, o GeoGebra tem uma função para você fazer isso, mas você poderia fazer por meio de duas circunferências também. Ora, uma centrada em O, e raio maior visualmente do que a metade, então eu poderia vir em O e pegar quase aqui em A. Outra centrada em A e mesmo o raio, né? Aí você teria que usar o compasso, senão não vai dar certo. E aí você conseguiria traçar a mediatriz do segmento e estabeleceria por interseção o ponto seco. Mas, como o GeoGebra já tem a ferramenta,
você simplesmente usa o ponto médio, o segmento AO, e traça a circunferência de centro no ponto médio e raio CO ou AC, que são idênticos. A interseção dessa nova circunferência com a outra existente vai gerar dois pontos aqui chamados de D e E. Esses pontos são exatamente os pontos de tangência que você está procurando. Então, basta você ligar o segmento AD, o segmento AE, e aí você pode modificar toda a sua construção conforme queira. Por exemplo, aqui você pode inserir esses seus detalhes ou especializações, colocar os ângulos em cada uma delas. Mas o mais elementar da construção, elementar eu não quero dizer fácil, ok? Eu quero dizer no sentido de base, né? Mas os elementos base da construção são o ponto médio, a circunferência, as interseções e o segmento. Você poderia traçar uma reta, um raio, também ela seria tangente aqui, tem que ser tangente, da mesma forma. Ok? Tudo bem? Bom, e essa circunferência você deve conseguir mexer nisso, para que isso seja, essa construção você deve mexer nisso, para que isso seja, utilize as características de funcionalidade do GeoGebra, né? Ter esse apelo visual para o processo. Bom, na próxima eu só fiz um detalhe a mais nessa construção, nada sofisticado, é a mesma construção que foi feita, só que agora nós inserimos uma animaçãozinha e mandamos mostrar os ângulos e todos os elementos que aparecem. Ô, João, se você me permite, Claro. aí nessa figura mesmo, né, você vê que tem a junção desses dois triângulos, né, forma aí um quadrilátero. Um quadrilátero que é inscritível, né, na circunferência centrada, aí, nesse caso, aí no Pelinha, atestando, né, esses ângulos retos aí, em que o ponto de tangência, né, com o centro da circunferência, né, também comprova ali que você tem um ângulo reto. Certo. Não, pode Pode entrar a hora que quiser. Chamando essa atenção, essa propriedade, que eu percebi agora também, né, que a gente discute tanto uma das condições, né, de um quadrilátero ser inscritível, né, então tá aí, ó, os ângulos opostos, né, 90 graus, e ainda também, né, a tangente, aí no ponto de tangência, né, com o raio, né, com o centro da circunferência, né, forma um ângulo reto. Né? Sim. Uma outra coisa que dá para ver aqui são os triângulos retângulos, né, esse triângulo AT2B é retângulo porque AB é diâmetro. É até uma construção que o Juan faz. É um arco capaz de 90 graus. Né? Ô, João. Opa. Uma dúvida. Partindo do ponto do círculo redondo aqui, é o ponto B, né? Como você conseguiu mesmo traçar a tangente, o T2 e o T1? Ok. O item... Vamos voltar aqui. Esse daqui dá para ver. Eu vou voltar aqui. Protocolo de construção dá para... O primeiro ponto você tem isso daqui, correto? Você tem o ponto A e a circunferência que você quer traçar a tangente a ela, passando por A. O primeiro passo é fazer o segmento do ponto que você quer até o centro da circunferência.
O Certo. segundo passo é calcular o ponto médio Ponto desse médio. segmento. Exato. O próximo passo é calcular, traçar outra circunferência de centro no ponto médio e raio, metade desse Isso, segmento, metade. que no caso vai ser PB ou PA, correto? Ok, ok. E aí está pronto. Aí é determinar as interseções que essa circunferência faz com a outra circunferência. Então, vai originar T1 e T2, Intersecções, né? Tá ok. certo? E aí, a partir disso, você traça as retas ou segmentos, conforme queira. No caso aqui, eu tracei retas, porque é o segundo exemplo. A única diferença desta construção para a construção anterior é que eu inseri o ponto A sobre uma elipse, só para facilitar a questão da visualização da animação. Então, eu coloquei Entendi. de alguma forma que desse para animar e dá para a gente ir acompanhando aqui os segmentos AT1 e o segmento AT2. Poderia ter colocado também T2B, BA, mas eu só iria... o ponto aqui é ilustrar que dá para fazer esse tipo de construção. E o ângulo também. O ângulo não varia muito, mas você tem uma variação do ângulo à medida que você vai aproximando o ponto A da circunferência. Quanto mais próximo aqui, maior é o ângulo, porque tem que enxergar, ele tem que ir abrindo, né? Não sei se Mas, ficou claro. João, qual foi o critério para construir a elipse? Como, foi uma elipse arbitrária ou Uma foi... elipse arbitrária. Quais são os focos dela, João? Eu criei elipse, eu cliquei em 3 pontos. 2 focos, 2 pontos aleatórios e mais um. Não tem um critério assim específico. Só cliquei, criei elipse mesmo. Eu posso mostrar aqui, ó. A elipse chamou mais atenção do que as retas tangentes, né? Eu cliquei assim, ó. Não sei se vocês... Eu vou fazer de novo. Cliquei, elipse, clica em 2 pontos, quaisquer, e depois você escolhe a elipse. Aí é só arrastar. Foi simples assim mesmo que eu fiz a criação. Desculpa. O círculo eu coloquei aqui dentro por conveniência, mas você pode arrancá-lo fora. Professor, o centro do círculo não é o foco, né, da elipse, não, né? Não. Mas você Não pode tem a ver. Não. Mas você pode pôr o centro do círculo num dos focos da elipse, escolher um ponto sobre a elipse e calcular as tangentes. Não há impedimentos. É possível fazer também. Nada. Basta você fazer aqui. Rita vai começar. Você pode fazer um círculo aqui. Marca um ponto sobre a elipse. Agora eu vou usar uma tática mais direta e vou usar a ferramenta reta tangente. Eu clico no ponto, clico na minha circunferência desejada e já dá para pôr animar a construção também. Não há a princípio nada que impeça isso, do meu ponto de vista. Ok? Perfeito. Ok. Bom, Dá para refazer aquele desafio do Juan lá, da eclipse solar, né, a Lua. cara, eu pensei em pôr esse desafio. Eu tenho umas 4 ou 5 construções, mas aí eu falei, não, eu vou deixar... Esse eu deixei para você usar, porque ele era, em geral, o desafio 4, né?
Por isso que eu te mandei a mensagem, ó, eu estava com ideia de usar o desafio 4 para o Eclipse, mas eu vou usar o outro. Mas é bem isso mesmo. Dá para... Se sobrar um tempo, eu até mostro ali, caso vocês queiram ver. A próxima construção é uma construção básica também, básica no sentido que ela fornece subsídios para outras construções, que é a construção do arco capaz. E aqui você vai perceber nitidamente o processo de transferir o ângulo alfa. Então, nós vamos transferir o ângulo alfa aqui do lado de baixo do segmento. Se você lembrar bem das nossas anotações aqui, das nossas rabiscos aqui, na hora que você transfere esse ângulo para esse lugar, eu peguei a parte de cima para construir o meu ângulo, mas eu poderia ter pego a parte de baixo, porque tem duas interseções. Então, não tem nada de errado com isso. Pelo menos, aparentemente, está tudo dentro da lógica. O primeiro passo é fazer exatamente aquele processo de construção da transferência do ângulo. Então, você vai executar aquele procedimento de fazer um círculo aqui, marcar dois pontos, os pontos de interseção, pega o compasso, pega o segmento D1G ou D1H, porque são de mesmo comprimento, transfere o compasso para o ponto A, passa o círculo aqui, com isso você vai ter interseção I, que você calcula pela ferramenta de interseção, e agora você volta, pega o comprimento HG com o compasso, coloca em cima de I, e a interseção vai te dar o ângulo alfa que você queria transferir para construir o arco capaz. O próximo passo, que não necessariamente você precisa fazer esse para executar o outro próximo passo, eles podem ser executados de forma... Seria passo 2 e 3, se você pôr no passo 3 e 2, também daria certo. É construir a mediatriz do segmento AB. Mediatriz, vocês vão fazer ou pelo procedimento padrão, ou faz na força bruta. Mas eu sugiro, exceto se quiser ver os detalhes da construção, faz pelas funções do GeoGebra. O próximo é passar uma perpendicular pela reta ou pelo segmento AL, passando por A. Esta reta vai intersectar em O, e aí você tem aqui, esse ângulo é alfa. Verdade? Verdade. Porque se aqui é alfa, aqui é uma perpendicular por construção, e aqui é perpendicular por construção também, porque é mediatriz, bom, aqui só pode ser alfa. Okay? E muito obrigado, Juan, por ceder gentilmente às construções. Bom, com isso, você pode traçar a circunferência de centro O e raio OA ou OB, que são idênticos. E aqui, agora você tem qualquer ponto, você pode pegar um ponto... Pois não? Aí já é o arco capaz, né? Exatamente. Exatamente. Você pegar um ponto em cima da circunferência, ele vai enxergar esse segmento AB pelo mesmo ângulo alfa que você colocou aqui embaixo, e ele veio para cá pelo processo de construção, e aqui em cima ele vai ser o mesmo ângulo alfa. E se você observar AO e OB, esse triângulo AOB é isósceles, então esse comprimento aqui também vai ser o mesmo.
E aí você pode movimentar, pegar um outro ponto C, eu estou achando que está muito... Okay? Num outro ponto C, você também pode pôr o ângulo para ficar mais bonitinho. Mas vamos lá. Bom, e aí, teoricamente, né, você tem que mostrar que esse ângulo, ainda temos que mostrar. A gente está falando, olha, e não tem. Não está... Os detalhes não estão aqui. Bom, o professor Juan divide essa prova aqui em 2 pedaços. Eu achei bem interessante, bem didático também. Basta, quando você está aqui dentro, preso nesse ângulo determinado por essas 2 retas, você observa esse triângulo. E aqui você tem gama, 2 gama, mais 2 delta, mais 2 beta, é 180, portanto, beta é 90 menos alfa, se não me engano. E já conclui que gama mais delta é alfa. Eu fiz as contas aqui, pelo menos o Juan fez certo. Brincadeira, viu, Juan? Bom, o outro caso é que você pode estar aqui, ou aqui, ou aqui. E aí, a proposta é considerar esse triângulo AOE e fazer as contas com ele da mesma forma, e mostrar que o ângulo alfa é desta forma. E o outro caso é esse caso aqui, que é mais tranquilo. Bom, o próximo resultado de construção vai usar o esquema, as retas tangentes, só que ele aparece com o nome de Teorema de Peter. E o teorema, basicamente, ele afirma que este comprimento mais este comprimento é igual a este comprimento mais este comprimento. Está correto? Eu estou falando errado. Esse é o teorema. Hã? Esse é o teorema. Exatamente. Então basicamente é só que a soma desses lados, os lados BC mais o lado DA, é igual a I mais CD. E aí a discussão que o professor Juan faz, eu achei que está bem completa com respeito a isso, porque você vai usar basicamente a congruência determinada por esses triângulos congruentes aqui. E aí eu pensei, falei, bom, onde eu posso colocar alguma coisa, agregar alguma construção nesse processo? Então, o que eu pensei foi o seguinte, ok, como a gente constrói essa circunferência que é mostrada aqui? Como a gente constrói um quadrilátero com uma circunferência tangente dentro dele? Eu gostaria de convidá-los a tentar fazer, dado um quadrilátero, tentar pôr a circunferência dentro dele, e vocês vão ver que não é tão simples assim, e já rapidamente já vão tentar fazer outro processo para fazer essa construção, que foi o meu caso. Então, o que nós fizemos foi, basicamente, fazer uma construção de tal forma que ela desce
um quadrilátero com uma circunferência inscrita. Só que eu parti do lado, de um lado do quadrilátero, e a partir do lado eu fui esboçando os outros elementos da construção. Bom, partindo de um lado qualquer, para pôr a circunferência, uma circunferência que seja tangente aqui, eu posso escolher de maneira razoável entre uma certa quantidade, mas um elemento essencial é que eu tenho que ser tangente em algum ponto. Então, uma forma de construir a tangente em algum ponto é pegar aqui um ponto A, a mediatriz. Sobre a mediatriz, eu marcar um ponto G, e a partir disso eu tenho a minha circunferência C. Agora, vocês já devem ter percebido que as próximas construções eu vou usar o recurso de circunferência que nós usamos na construção das retas tangentes a uma circunferência. Bom, como eu tenho o segmento AB, ele já é tangente em E, eu tenho o centro da circunferência, o que eu preciso é passar uma nova tangente por B, a circunferência que já existe. Então, eu preciso calcular o ponto médio BG, que eu faço pela ferramenta ponto médio, e traçar a circunferência com o raio E1B. Essa circunferência vai intersectar a circunferência C no ponto F, e aí vocês já devem ter deduzido que o próximo passo vai da mesma forma, e é exatamente isso. Com isso, só que como o próximo passo vai dessa mesma forma, eu vou passar uma circunferência, etc. Só que eu não tenho uma restrição aqui sobre o lado. Não tenho restrições sobre o lado. Então, teoricamente, o ponto C ele pode ser movimentado livremente, arbitrariamente, não arbitrariamente, livremente. Ok? Então, eu vou deixar o ponto C, eu criei um ponto livre, C, e agora eu preciso de uma circunferência que seja tangente, uma reta tangente aqui do outro lado. Correto? Bom, pois não? Pois não? Ok? Então, eu vou com o mesmo argumento. Eu construo o ponto médio, passo a circunferência e vou ter interseção. Só que agora, como o meu objetivo é que a circunferência seja tangente aos lados de um quadrilátero, mas AB é um dos lados do quadrilátero, eu não posso escolher o ponto qualquer sobre a reta I. Então, agora eu vou ter que colocar o meu ponto A como sendo o ponto para construir a tangência. Aí, pelo mesmo argumento, construo a reta tangente. E aí você pode ter esse quadrilátero, que é uma construção que pode ajudar em resolução de exercícios que você tem que visualizar um quadrilátero que tenha uma circunferência tangente aos lados. Ok? Bom, depois de fazer todo o seu processo, você pode eliminar as arestas, deixar bonitinho, e aí você já pode observar que esse tamanho é igual a esse, dá para pintar da mesma cor, esse tamanho é igual a esse tamanho é igual a esse tamanho é igual a esse, etc. E aí a criatividade ou o tempo que você tiver para ficar brincando com o elemento vai ser mais importante. Bom, não sei se chega a ser uma observação interessante, né? Mas a reta bissetriz desses ângulos, do ângulo
KAE, por exemplo, e BF, ela vai passar pelo centro da circunferência, que para mim é razoavelmente lógico, sem fazermos as demonstrações respectivas, só mais induzindo e observando. Bom, outros elementos são os elementos de ângulos, e você pode fazer os respectivos triângulos e mostrar que esses triângulos têm a mesma área, por algum motivo. Sobrepôs as duas coisas aqui. Bom, esse triângulo é congruente a esse triângulo congruente, e você tem uma série de congruências, esse conjunto de congruências que vai determinar o teorema de Kuhn. A título de verificação ou mostração, temos aqui que você pode, a partir do momento que fez sua construção, fazer as movimentações. Nota que é uma construção que não são todos os pontos que são movimentáveis, que são livres. Alguns pontos são livres, outros pontos não são livres, pelo processo de construção. Principalmente o ponto D, porque não existia liberdade para construir. O ponto D, ele foi restrito porque eu peguei aqui no processo de construção e acabei tendo que ele fica fixo, dado que eu tenho que esses outros são construídos na sequência. Ok? Bom, não sei se todos já sabiam fazer essas construções. Deixa eu olhar a hora aqui, né? O Juan, esse teorema de Pitot tem alguma coisa a ver com o tubo de Pitot, lá da aerodinâmica? Será que é o mesmo camarada? Ou é parente? É o mesmo. É o mesmo? É o mesmo, é. Que legal. Eu uso na área espacial também na Fórmula 1. Quem está falando? Manuel. Manuel, legal, obrigado pela contribuição. O Jonathan também está... Na Fórmula 1 também tem um tubo de Pitot? Tem, eles usam lá no sistema para medir o vento. Interessantíssimo. Que bacana, legal. Obrigado pela contribuição. Bom, obrigado. Eu acho que eu vou ter, como o Alessandro falou, né? É muita coisa para falar. A ideia é discutir um pouquinho, né, os casos de congruência. Eu vou mostrar, seguindo as anotações do professor Juan, só que aqui, em vez de apresentar eu uso translação do vetor só para mostrar uma outra forma de você visualizar o elemento. Então, você tem três lados quaisquer. Então, note que eu peguei três lados qualquer, com ângulos e tudo. E o primeiro passo é construir um círculo, né, com o compasso de centro em ponto G, e aí lado AB. Então, qualquer ponto aqui em cima do círculo me fornece o lado AB. O próximo passo foi transferir também o lado CD. Note que aqui eu peguei arbitrário, mas se esses lados arbitrários não satisfizessem a desigualdade triangular, eu não vou conseguir fazer a construção do triângulo. Isso daqui vai ficar um pouco mais evidente mais à frente. Então, em seguida, eu vou transferir, vou colocar o vetor AB e transferir por uma quantidade A até G, e aí você tem, se você aumentar o ângulo, você vai ver que
ele vai vir com o ângulo todo, correto? Só que, a partir do momento que você faz uma rotação, você vai obter o segmento A duas linhas, B duas linhas, que é exatamente aquele comprimento que a gente tinha transferido com o compasso. Fazendo a mesma coisa para o CD, não sei se vocês observam, eu transferi CD com um vetor e depois rotacionei aqui, e qualquer coisa aqui em cima desse círculo tem comprimento CD. Mas não é qualquer coisa que eu preciso. Eu preciso de uma... Ô, João, Oi? quando você fala que você vai transferir para um vetor, você está usando a aplicação de translação, é isso? Translação, exatamente. E o que é um vetor? É uma boa pergunta. Eu estou assumindo que todo mundo sabe isso daqui, esse conceito. O vetor, grosseiramente, né, eu vou pegar de A a G, e se você for definir no GeoGebra, vai ser uma setinha de A até G, de A apontando para G. Basicamente, ele vai puxar o A aqui em cima de G, na hora que você fizer chamar a função translação. Posso mostrar mais à frente, se for o caso. Bom, e aí eu faço a mesma coisa para o próximo caso, e como aqui não todos esses pontos são de interesse, eu quero só um deles, eu só quero esse ponto, eu faço uma rotação pequena e vim lá para o meu triângulo. E a partir disso, eu posso fazer algumas continhas. E aí, você pode ver que nem todo caso vai ser triângulo, porque este caso aqui, quando você tem esse tipo de circunferências que não se intersectam, você não está satisfazendo a desigualdade triangular. Por isso que você não consegue fazer mais triângulos. O Juan também mostra isso nas apresentações. Bom, o outro caso de congruência, que é a construção relacionada à congruência, é o que você tem dois lados e um ângulo. E aí vocês já devem ter induzido que o lado eu transfiro com compasso, mas o ângulo eu transfiro com o procedimento de construção e de transferência de ângulo. Então, não é tão direto a construção do ângulo. Bom, como o caso é lado, ângulo, lado, nós vamos colocar um lado. Esse lado EF, ele pode ser transferido pelo segmento LM. Aqui eu capturo com o compasso, trago ele para cá, e depois pego um raio, qualquer raio, e aí pois não? Qualquer um dos raios. A orientação que você vai construir é apenas uma questão de conveniência. Qualquer rotação disso vai dar o mesmo tipo de construção. Bom, transferir o ângulo a partir daquele conceito de transferência de ângulo, você precisa transferir do outro lado, que é simplesmente pela utilização do compasso. Então, o ângulo está aqui transferido. A partir da transferência do ângulo, você vai marcar a reta, semi-reta, raio ou um segmento comprido que possibilite você fazer interseção. E, a partir disso, você constrói o lado, ângulo, lado.
correto? O outro lado é só fazer a conexão. São casos bem... itens pequenos de construção. Eu acho que pode ajudar muito durante o processo de construções e solução de exercícios. Então, vamos voltar aqui. O outro caso de congruência, quando você tem ângulo lá do ângulo, agora são dados dois ângulos, quaisquer, não quaisquer, né? Dois ângulos. Eu não posso dar um ângulo de 180 e o outro de 180. Ou, na verdade, não posso nem dar nenhum de 180. Mas eu tenho que ter dois ângulos. Então, eu tenho que ter... Se eu tenho ângulo, para transferir ângulos, eu preciso de compasso. Bom, ângulo, lado, ângulo, eu já tinha o lado, correto? Então, vamos voltar aqui. Eu tinha o lado... Vou transferir esse lado, eu utilizo o compasso, pego um raio qualquer, depois transfiro o ângulo. Esse ângulo eu faço a transferência dele pelo processo de transferência de ângulo. Então, marco com o compasso em cima do ângulo, transfiro uma circunferência, depois vai lá no ângulo, calcula as interseções, transfere a outra circunferência menor, calcula a interseção, e aí prolonga esses ângulos, o ponto de interseção dos prolongamentos, ou os prolongamentos dessas retas que contém suporte ali vai fazer o ângulo com o segmento, vão fornecer o triângulo que você quer. Okay? Interessante, mais à frente eu vou ver se a gente mostra essas construções. Se você rotacionar, você obviamente vai ter que ter mesmas medidas, vai manter todas as medidas que você tem. João, posso perguntar uma coisinha? Sim. Aí, essas construções, né, que você está apresentando, dado esses elementos, né, então você está construindo um outro triângulo que tenha lado conhecido e os ângulos conhecidos, aí, como nesse caso, né? Não é a questão de congruência quando você compara dois triângulos, né, para saber se eles são congruentes ou não. Você está só ainda na fase das construções dos triângulos, é isso? Sim. Eu estou seguindo basicamente o esquema, a proposta de apresentação do curso ali proposto pelo Juan. Uhum. Mas é o processo de construção. Dado dois lados, dado três lados, eu consigo construir um outro triângulo. Então, às vezes, com essas características aí... Com as mesmas características por exemplo, o triângulo dados três lados, ele está rotacionado. Eu consigo construir um outro com as mesmas características sem rotação, que, por exemplo, que o lado maior está paralelo ao eixo X. Ou seja, esse segundo triângulo que você vai construir, né, por ter o mesmo lado, mesmo ângulo oposto, então afirmo que é um triângulo congruente ao triângulo, ao dados originais. Só para entender a sequência, né, quando se fala em congruência de triângulos, né, dois triângulos são congruentes, ele satisfaz 6 coisas, com relação aos lados e aos ângulos. E aí tem os casos de congruência, na qual, para casos específicos, né, ele aí determina aí a congruência. Então, ou seja, tem 2 triângulos para serem comparados, né, e ali certo, Juan? Será que eu estou falando besteira? O ponto é que para cada congruência tem um processo de construção único. Então, se os triângulos... Você tem que entender o processo de construção para entender que esse critério de congruência é válido. Então, se são, nesse caso que está ilustrando aí, estão sendo dados um lado e 2 ângulos.
Só que esse é o lado ângulo oposto. Então, você tem que mostrar que dado um lado e dois ângulos, você consegue construir um triângulo a partir desses elementos. Então, cada congruência está associada a um processo de construção. Se dado esses elementos, você consegue construir mais de um triângulo, então esse critério não é critério de congruência. E tem um exemplo aí no material. Então, o critério de congruência é que dado o número mínimo de elementos, existe um processo, você consegue construir um único triângulo, não consegue construir dois triângulos diferentes. Ah, ok. Agora. Essa é a ideia. Tem caso, Congruência significa que, dado esses elementos, lado, ângulo, lado, você consegue construir um único triângulo e não consegue construir dois triângulos. Uhum. Ou seja, por isso que lado, ângulo não é critério, né? Porque eu posso ter... Essa é a filosofia por trás. Esse aí é mais uma construção de triângulos a partir dos dados informados, não é? Exato. E a construção única, né? Do único triângulo que tenha essas informações dadas. Né? Eu me lembro bem das aulas de desenho geométrico que a gente fazia isso aí, construção de triângulos. Então, dados os lados e os ângulos, construa o triângulo de acordo com essas informações. Exato. A ideia é que, pelo menos que eu estava pensando, é que fornecer um conjunto de ferramentas elementares, assim, que é básicas, né, para que você consiga construir outros elementos. Por exemplo, aqui nós vamos usar o arco capaz, aquelas questões, aquela construção do teorema de Python, quando apareceu algo daquele tipo, você fala, pô, isso parece esse tipo de construção. Porque acredito que todos conhecem os lados de congruência, os casos de congruência. A questão acho que fica mais na questão da discussão do processo de construção com GeoGebra, na apresentação das ferramentas e alguns exercícios, alguns casos que não são de congruência. Ok. Bom, o próximo caso é o caso construir lado, ângulo oposto, né? Agora nós vamos usar o processo do arco capaz. Então, o arco capaz, por questão de conveniência, nós vamos transferir ele para o lado de baixo, poderia transferir para o lado de cima, mas aí a minha construção ficaria do lado de baixo. E não é interessante do meu ponto de vista ou do nosso ponto de vista. Então, o processo de construção é o processo de construção do arco capaz, a partir do qual você constrói, você tem um lado e você tem o ângulo oposto, ok? Só essas duas informações permitem ficar em cima do arco capaz. Qualquer um desses pontos sobre a circunferência vai te servir muito bem para o processo. Então, mas eu preciso determinar um triângulo apenas, e aí eu tenho que estabelecer, se você observar bem, indutivamente, você tem que o ângulo LK, e esse ponto aqui que eu não sei o nome dele, o ângulo LK.P, isso daqui não é 33, isso daqui não me parece 33 também, então eu tenho ou esse lado aqui, ou esse lado aqui, em algum momento vai me dar os 33. O que eu faço para obter exatamente é transferir a medida do ângulo pelo processo padrão de transferência da medida do ângulo, e aí eu fico fixo. E a partir desse momento eu só tenho esse triângulo.
esse triângulo desse lado, do lado de cá, também é possível de construir, né? Só que Vai ter um ângulo adjacente maior. Aí vai fugir do ângulo adjacente 33,7. Ah, Aí. sim, é verdade. Eu acho que só existe essa possibilidade mesmo. Tem que ser só isso daqui. Eu ia falar que o outro você tem uma translação, algo do tipo, mas é verdade. Eu não sei por que eu coloquei isso na cabeça. Bom, o próximo caso, cateto hipotenusa, que é mais, do meu ponto de vista, um dos casos mais simples, né, que é uma congruência particular, um caso especial, como o Juan chama. Você precisa construir o segmento GH, que no caso vai fazer a vez da hipotenusa, vai ser hipotenusa, e a perpendicular, você traça um raio, traça a perpendicular, e você vai ter o seu triângulo. Juan, estou falando besteira? Sí, es eso mismo. Você tem um lado que é o lado que serve de base. O segundo lado você representa como uma circunferência com centro em Isso. Okay. e aí traça perpendicular. Eu peguei do lado errado, né? Isso. Então, esse critério cateto hipotenusa vale para triângulos retângulos, não? Sim. Então, permite construir. Isso justifica que o critério cateto hipotenusa é válido. De fato, existe o triângulo para baixo, mas é equivalente, é congruente a esse que está mostrado aí. E aí, no caso, ele seria apenas uma reflexão em torno da reta passa por I e J. Bom, próximo caso são os dois casos que o Juan, que o Alessandro havia comentado, o Juan havia comentado, na realidade, que são dois casos que não são de congruência. Você tem dados dois lados e um ângulo, você não consegue estabelecer a construção única. Por quê? O lado DC, sendo a base, então, no caso aqui é lado, lado, ângulo, ângulo oposto. Você tem os dois lados da base, um lado da base, passa uma circunferência para transferir o outro lado. Então, se movimentar aqui, nós conseguimos ver quem é o lado que está sendo transferido, quem é a base. Okay? E a transferência do ângulo segue o procedimento de estabelecer o raio aqui em cima do ângulo, calcular a interseção, transfere. Só que agora, a reta que passa pelo ponto ponto D que foi transferido, que no caso aqui é o ponto I, ele vai intersectar essa circunferência em dois pontos. Então, você tem dois triângulos, o triângulo JHI e o triângulo KHI, que satisfazem as hipóteses do processo de construção. E isso daqui, por consequência, não será um dos casos de congruência. Outro caso é quando você tem dois ângulos apenas, dois ângulos quaisquer. Vamos ver aqui, alfa e beta. E aí, nesse caso, é critério de semelhança, não de congruência, né? Porque você tem
qualquer reta paralela aqui que você passar, você consegue triângulos. Aqui ele começou a medir o ângulo do outro lado, mas também não é critério de congruência. Bom, eu tenho 2 exercícios que eu coloquei aqui como exercícios de aplicação dessas questões de critério de congruência. Mas eu gostaria de falar desses 3 elementos aqui, antes disso, que é bom, o que define o termo congruência? Né? O que significa congruência para nós ou para geometria? Basicamente, pelo que eu li, existem dois sentidos na matemática. Ou a congruência no sentido geométrico, que você vai falar que 2 figuras são congruentes se existe uma transformação que preserva distâncias. Essa transformação que preserva distâncias, eu espero clarear nos outros 2 ou 3 anotações. Basicamente, o que você tem é que você tem um triângulo que é de uma certa forma. Se você girar ele vai continuar sendo o mesmo triângulo. E nesse caso, a gente diz que esses triângulos são congruentes. Esses casos e as congruências, nós vamos concluir que um triângulo é congruente a outro, baseado nesses casos, lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, etc. Mas nós podemos ter outro tipo de congruência, que é a congruência no sentido numérico, né, avaliada na teoria dos números. A é congruente a B se A é congruente a B módulo M se M divide A menos B. Aqui o Alessandro, que gosta desse tipo de parte teórica da matemática. E aí nós temos algumas transformações, né? Eu anotei 2 ou 3, mas tem mais, que preservam distância. Então, você tem a translação e a rotação. Se você lembrar bem, numa das construções que nós utilizamos um vetor nada mais é do que você pegar um segmento, um ponto, e arrastar ele uma determinada distância. Quando você faz esse tipo de coisa, você não está modificando o comprimento do segmento, ou você não está modificando o tamanho do triângulo e, por consequência, você não está modificando a área e mais nada associado. Só que quando você fala uma rotação, a gente vai pensar que vai rotacionar todos os elementos que estão naquele plano. Então, você tinha 50 construções, se você fizer uma rotação, ela só vai ficar, você vai ter que olhar meio torto para ela, mas não vai alterar os tamanhos das construções que você tinha. E se você fizer uma translação, você só vai mudar de localização. Ok? Bom, um exemplo de translação eu tenho um triângulo ABC e eu vou escolher um tamanho que eu vou chamar um vetor. Esse vetor nada mais é do que uma setinha, se vocês perceberem aqui na tela, você tem o vetor que eu chamei de U. Ele é um valor vezes essa flechinha, vezes o vetor AC, mais um valor vezes
o vetor AB. O vetor resultante me dá este vetor aqui em preto ou cinza ou algo escuro. E aí o que eu vou fazer é aplicar esse vetor ao meu ponto A, pois não? Ao meu ponto A. Na verdade, eu vou aplicar ele ao ponto A e ao polígono ABC. E com isso ele vai ser transladado de uma certa quantidade. Note que esse triângulo que você tem aqui é equivalente, congruente ao outro triângulo que foi transladado. Na verdade, os dois foram obtidos. Esse triângulo A', B', C' foi obtido por translação do triângulo ABC. Quando você faz uma translação, todos os elementos que estão associados com esse triângulo podem ser obtidos nesse outro triângulo de maneira bem direta. Você não precisa fazer as mesmas construções aqui. Basta você aplicar a translação, porque a translação vai te dar exatamente as mesmas construções. Bom, é nesse sentido que está escrito que a translação preserva distâncias. Aqui tem algumas, abre aspas, distâncias. Por exemplo, eu tenho o segmento AB e a linha B, exatamente os mesmos valores. Eu tenho o perímetro do triângulo ABC e eu tenho o perímetro do triângulo A', B', C' também. Eu tenho área do triângulo ABC e eu tenho a área do triângulo A', B', C'. Qualquer um desses elementos, se vocês observarem, aqui vou começar. Qualquer um desses outros triângulos. Notem que aqui eu tenho um texto dinâmico, então à medida que eu modifico o triângulo, eu estou com o cálculo do tamanho dos lados, o cálculo do perímetro, o cálculo das áreas, tudo sendo refeito a todo momento. E, a título de ilustração, você obtém, parece que está tudo estático. Por quê? Porque nós estamos fazendo apenas uma translação, fazendo uma isometria, que é uma mudança de posição apenas. Eu não vou esticar o triângulo, não vou comprimir o triângulo, eu vou obter apenas uma modificação da localidade do triângulo. Ok? Bom, e como que eu faço esse processo de translação? Basicamente é usar a função transladar. Vamos só fazer nesse caso, eu vou transladar A por um tamanho V, então o meu vetor A, ele vai passar, deixa eu modificar para cá para que vocês vejam. Se eu transladar o A por um tamanho, um comprimento V, um vetorzinho V, ele vai para cá. E aí vocês podem perceber que se eu aplicar a translação no polígono, ele vai levar o polígono todo para o polígono A', B', C'. O sentido que eu falei, que estava comentando, que toda a estrutura que estava associada com esse triângulo, se você fez os cálculos num triângulo, você obtém diretamente no outro sem necessidade de refazer os cálculos. Por exemplo, aqui eu construí o círculo, um círculo, e peguei o centro dele. Onde está um círculo desse triângulo? Eu preciso calcular um círculo aqui, fazer aquele processo de construção? Não. Eu simplesmente posso obter a translação. Eu posso fazer a translação do ponto I pelo mesmo vetor que eu transladei o triângulo ABC, e eu vou obter
o em círculo. De outra forma, eu poderia não só transladar o em círculo, eu poderia transladar o círculo todo. Se eu transladar o círculo todo, eu vou obter o círculo A', que vai ser tangente ao meu triângulo. Também. Mas também, os pontos de tangência, eu tenho os pontos de tangência aqui, os pontos de tangência no próximo triângulo, no outro triângulo transladado, vão ser apenas a translação dos pontos de tangência. Assim como qualquer outra construção que você tem aqui, no caso aqui eu tenho o círculo circunscrito, e qualquer ponto em cima do círculo circunscrito é levado em cima do outro círculo circunscrito pela translação. Então, eu transladei o círculo circunscrito para do mesmo vetor e ele vai exatamente sobre os pontos do triângulo A', B', C'. Professor João, Oi? professor João Adriano falando, né? Você poderia mostrar como que é feito só uma dessas translações aí, passo a passo? Ou não? Sim. Ô, João, depois você pode falar também como é que são esses botões Start, Stop aí? Sim. Assim que destravar aqui. Eu vou voltar aqui no... Aí na translação mostra a ferramenta da translação também. Ah, tá. Eu faço no braço, força bruta mesmo. Eu digito o comando. Vamos lá. Bom, Adriano, Sim. Adriano, aqui eu coloquei dois pontos aqui. Eu vou colocar um outro ponto C, ok? Eu vou chamar o vetor A1. Veja que o vetor A1, B1, ele já fez a flechinha de A1 para B1, correto? Se você usar nesse sentido, ele vai te dar sempre de A para B, ele vai te dar a flechinha apontando de A para B. Ok. Correto? E aí você pode transladar. Então, você vai transladar o objeto por um vetor. E transladar, eu vou transladar o C1 e vou fornecer o vetor que eu quero, a quantidade que eu quero que translade o ponto. Então, eu vou transladar o C1. Veja que ele chamou aqui B1, correto? Então, ele já fez Ok. a translação. Qualquer outro, veja que o comando transladar, na hora que você começa a digitar, ele coloca objeto, vetor. Ok? Porque objeto pode ser uma circunferência, pode ser um polígono. Eu vou criar uma circunferência aqui, só um minuto. Que aí você já... Ô, João, mexe no ponto B também para mostrar que é dinâmico, né? Deixa eu só criar a circunferência aqui. Ô, professor, Sim? eu preciso escrever vetor, transladar, não tem um código lá em cima no menuzinho para eu clicar e ele fazer isso aí? Tem o ícone ali, transladar também. É que eu sou teimoso. Eu estou transladando o círculo H1 é a translação desse círculo E1 pela quantidade G. Só que se você quiser,
você pode usar a ferramenta transladar por um vetor, correto? Então, Perfeito. você vem aqui, translação por um vetor, ele escreve aqui, ó, selecione primeiro o ponto, vamos clicar de novo. Selecione primeiro o objeto a ser transladado e depois um vetor. Então, eu vou transladar a circunferência e este vetor aqui, ok? É o mesmo efeito. Se você tem um comando aqui na barra de ferramentas, você tem o comando aqui nas setinhas e nos ícones. Okay? Se você tem o comando nos ícones, você tem o comando na barra de aqui digitando manualmente. Ok, obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. E aí vocês vão ver que esse tipo de ferramenta, esse vetor, a ideia o nome vetor, ele parece sofisticado, mas se você pensa ele como sendo abre aspas, por favor, uma seta apontando do ponto A para o ponto B, o conceito dele é razoavelmente simples e prático de você usar para você fazer construções. É o conceito de manter a distância, né? Exatamente, exatamente. Você põe... lembra quando fica em fila e você mede a mão na frente... No ombro do amigo da frente. Para manter a distância? Exatamente. É como se fosse várias pessoas de você para manter a distância a partir de um certo ponto. No caso, manter a distância e a direção, né? E direção, sim, né? Tem que manter a distância E a direção. E a direção também, porque é uma setinha orientada, né? Não é só uma flecha com duas bidirecional. Vetor, eu acho que é por isso que se chama-se vetor, que Sim, ele tem a direção e a distância aí. Essa questão de preservar a distância é entre os elementos, né? Se você toma a circunferência, o centro da circunferência e esse ponto E, então na translação, transladando esses dois valores, né, ele vai lá na imagem, vão ter a mesma distância, né, na imagem da aplicação. Então é preservar a distância nesse sentido, né? Porque com a circunferência Sim. faz sentido pegar aí, né, os pontos, né, o centro. Veja que eu coloquei um ponto aqui sobre a circunferência E1. Eu vou transladar esse ponto sobre a circunferência E1, transladar F1 pelo vetor V, correto? Ó, veja que se eu movimentar o ponto, teoricamente era para eu movimentar o ponto F1. Eu não consegui ele sair daqui. Bom, depois eu tento voltar e fazer de novo isso, mas aqui dá para você ver mais facilmente. Aqui eu já tenho esse negócio pronto. Qualquer ponto que você tiver em cima da circunferência, ele vai, se eu translado a circunferência, o que vai acontecer é manter a distância entre qualquer ponto que você pegou nessa circunferência e o transladado dela aqui. O incentro vai estar distante desse mesmo vetor V, que eu peguei. Esse ponto aqui, deste ponto aqui pelo mesmo vetor, basicamente qualquer ponto, você vai fazer esse tipo de animação. Observa, não sei se você consegue ver. As distâncias elas são preservadas nesse sentido, é ponto a ponto, ok? Bom, e aí se você botar para animar o processo, você vai ver que sempre você vai ter as mesmas medidas. É nesse sentido que nós preservamos as distâncias. Esses pontos que o Alessandro pediu para comentar aqui, que são os botões de Start e Stop,
São botões que já apareceram aí, que alguns colegas já comentaram. Eu consegui fazer 2 botões que eles iniciam a animação. Então, o primeiro botão está associado ao M do meu vetor, e o segundo botão está associado ao N. Então, o N, ele sobe e desce, e o M, ele vai na direção do X. Para parar, depois se a gente sobrar uns 5 minutos, eu mostro como fazer isso. Eu vou tentar mostrar a outra isometria, que é a rotação. Se vocês, tudo que você fizer ali, né, de cálculo, você vai obter mesmos resultados. Aqui eu tenho uma rotação. Eu já estou contando aqui a história. Então, são 2 triângulos. São 2 triângulos. Que apenas eu vou rotacionar um e outro. Então, rotações, se você tem um triângulo que está apenas rotacionado, esse triângulo a linha dele nessa linha, ele possui as mesmas medidas, ele é congruente ao triângulo ABC. E aí, se você descobre que o triângulo só está rotacionado, você pode usar esses resultados dos nossos conhecimentos de matemática. Como nós fizemos esse processo de rotação? Rotação, se você estiver usando o GeoGebra em português, você vai girar por um ângulo em torno de um ponto. Então, no caso mostrado, eu estou girando esse polígono em torno do ponto 0 por um ângulo, girando por esse polígono por um ângulo alfa em torno desse ponto 0, 0. Okay? Então, aqui está o ponto, eu vou girar toda essa estrutura. À medida que eu rotaciono, deixei o rastro ligado, você vai ver que em algum momento ele encaixa. Então, vamos ligar a animação aqui. Você vai ter, abre aspas, todas as rotações, né, obtidas, e aí você já conseguiu induzir que na hora que você rotaciona, o que você obtém é que você fica preso, você fica em cima, né, de um arco ou de um arco de círculo. Você consegue observar. Ô, João, só começa que você está usando aí a exibição de rastro, né? Para quem está impressionado com os desenhos. Ah, sim, desculpa. Para exibir, para fazer ficar esse caminho que vocês estão vendo aqui, você vai no... Aqui é melhor para mostrar. Você clica no ponto e manda exibir rastro. Como eu estou usando o polígono, ele vai exibir o rastro do polígono. Se você estiver usando um vetor, por exemplo, ele vai exibir o rastro do vetor. Eu vou clicar aqui, ó. E você já dá para fazer algumas animações. À medida que você põe um slider e ele fica variando, você vai ver que você consegue fazer esse tipo de construção. Dá para puxar manualmente ou fazer ali no processo de animação. É só exibir rastro que já vai gerar esse tipo de construção. De efeito, né? De efeito, não de construção. Verdade, obrigado. Bom, como eu havia falado, quando você rotaciona, tudo que você rotacionou, eu vou pegar alguns pontos principais, eu vou pegar o A, o B e o C, ele vai ficar em cima de arcos de círculo, mas se você colocar uma animação, ele vai girar em cima de um círculo
círculo completo. Então, aqui tem os pontos A, B e B'. E agora dá para checar, né, se o C coincide com o C', se o C' pertence a esse círculo de centro O e raio OC, se o B' pertence ao círculo de centro O e raio OB, porque nós temos aquela ferramenta lá, esqueci o nome, pertence à região. Ok? Bom, e aí da mesma forma que no caso anterior, que nós tínhamos uma translação, toda aquela estrutura, quando você faz uma rotação, então agora eu já estou pensando em translação. Quando eu faço uma translação, eu vou transladar toda a estrutura que eu tenho ali, todo o meu plano. Basicamente, eu vou transladar todo o meu plano, as construções vão ficar idênticas. E para rotação também, eu vou rotacionar todo o meu plano e as construções vão preservar a distância. Aqui eu coloquei o I, ponto I, rotacionei pelo mesmo ângulo alfa, você vai perceber que fazendo o encírculo aqui, ele vai ser exatamente o encírculo do outro triângulo. Dá para checar as áreas. E eu tinha feito algumas outras construções aqui, mas não pegaram. Agora, o interessante é que, se a gente põe a animar essa construção, você vai ver que você tem a variação do ângulo alfa. Todos esses triângulos que vocês estão vendo são congruentes, porque eu estou rotacionando apenas o triângulo. Todos os elementos do triângulo, alguns elementos que eu peguei, os vértices, o centro, por exemplo. Parece uma cabala. Bacana a figura. Parece uma mandala, né? Mandala, isso, exatamente. Eu dou aula no Ensino Fundamental 2, e eu estou aqui assistindo essa aula aqui pensando como que explicar melhor translação, rotação, reflexão. Se os moleques do 8º ano, 7º ano verem isso aí, eles vão adorar. Ah, que bom, que bom. Eu vou mandar printar a tela e fazer uma exposição na escola. Legal, legal. Ô, João, manda o código aí. Eu vou disponibilizar para todos, se alguém quiser copiar. Viu? Como disse o Juan, fico feliz que me copie. O Ricardo está perguntando, né, como é que faz um ponto, né, girar sobre uma circunferência. Depois você só faz essa construção. Sim. Não, vou fazer. Obrigado. Eu tinha feito a circunferência externa aqui nessa construção, e aí fica bem legal a construção, só que eu fiz no meu computador, no outro computador, e acho que esqueci de salvar, então não veio para esse. Vamos fazer o ponto girar. Tem duas formas. Você quer saber como eu fiz essa? Ou... Não, começa lá do zero, volta lá. Apaga aí. Para limpar, isso é só mexer, né, ou clicar com direito, que limpa tudo, né? Está recarregando aí. Eu vou recarregar. Faz uma circunferência, né? Clica num ponto ali e mostra o play que ele pode apertar, que fica no ponto na circunferência. Ok. Bom, o tipo da circunferência você pode escolher, né? Esse ponto B, ele é da construção, então não é interessante que você utilize ele. E você pode pegar um ponto A, e aí você vem com a mãozinha, quando der a mãozinha, você clica. Você veja que, se for essa construção mais simplificada, à medida que você clica em cima da circunferência, ele já põe o ponto C, e ele já adiciona aqui um botãozinho de play. E ele fica... A cor dele é azulzinho, né, João? Só para complementar, quer dizer que ele é um pouco livre, né? Quando o ponto ele é todo preto, não, ele fica fixo. Exatamente. É um macete que eu vi. Se ele está azulzinho, então ele tem ali um certo grau de liberdade. Uhum. E aí, automaticamente, né, aparece esse botãozinho de play, né? Aí você aperta o play, dá pause
é a maneira mais simples aí de De fazer ponto, um ponto percorrer. Então, se o ponto está mais claro, quer dizer que ele tem essa liberdade de movimento, e quando ele Tem, está preto, ele fica fixo. ele é fixo, isso é o que observamos aí nas construções. você pode fixar o ponto também, mas, por exemplo, Você pega aí a intersecção da circunferência com o eixo, né? Aí ele vai ver que ele vai ficar um ponto pretinho. Pega com a ferramenta de intersecção. Né? Ah lá, tanto aqui quanto o D lá do outro lado também, é um ponto Sim. e fixo. aí, se você tenta mover esse ponto, eu cliquei ali no arrastar e tenta mover, ele não vai. Eu movimento o E, mas ele não movimenta. Mas à medida, se eu clico no C, ele movimenta. Só que o C, como a gente definiu ele é um ponto na circunferência, ele também não sai da circunferência. Se você tentar arrastá-lo para fora, ele não sai. Legal, fica a dica aí. Certo? Agora, essa construção da da rotação, basta você ter o seu... Só um minuto, por favor. Basta você tem que fazer a construção faz a sua construção, por exemplo, eu vou usar polígono porque facilita a vida na hora que você quer rotacionar. Então, eu vou colocar o ponto O aqui no centro. Ele falou que é D, tudo bem? Então virar. Vamos criar um slider primeiro, né? Slider. Esse centro de rotação pode ser qualquer ponto, né? Isso, exatamente. De 0 até 7, por ponto 1. Eu coloquei de 0 até 7 porque é maior que 2π, tá? A gente poderia ter posto aqui no 1 para fazer a rotação. Mas Ô, João, só um detalhezinho, o dele não está fixo não, tá? Ele está como sendo um ponto Y. Você poderia definir o D igual a 00, aí ele estaria... Sim, verdade. Eu devo ter, a mão deve ter... E clicar ali tem que ser bem certeiro, né? se dá nesse caso, sim. Agora o D ainda não está fixo. Não, digita aí 00, aí ele já dá... ele já dá digitei 00 e ele continua aqui. Não, tira o D igual, tira o D. Abre o parênteses, fecha parênteses, 00 e dá um Enter, pronto. Agora... Ele continua azul. Não, Bom, mas ele está livre, né? Ou faz a intersecção do eixo X com o eixo Y. acho que é a melhor alternativa. Intersecção. Aqui. E agora, teoricamente, ele ficou. Então, eu vou girar agora, girar o meu. Como eu estou usando o polígono, ele vai girar tudo, né? Um giro completo. Então, D em torno do ponto D. Então, vou girar o polígono por um ângulo D, que está aqui, que é o meu ângulo, em torno desse ponto, ok? Ele não fez. Ele vai entender esse D do slider aí como sendo radianos, né? Eu acho que sim. Ele não tinha feito, porque na verdade ele tinha feito, mas como o ângulo era 0, né, não sai do lugar. Aí, a partir disso, você pode fazer... a partir disso que eu fiz a construção do círculo. Então, círculo... vamos pegar aqui direto, né? Círculo de centro em D e raio B. Círculo de centro em D e raio C. Círculo de centro e raio A, por exemplo. Ok? E aí você pode ir ali no
no polígono, exibir rastro, e já vai funcionar. Opa. Estou no lugar errado. Já vai funcionar. O processo de construção. Qualquer outra construção que você fizer aqui e mandar rotacionar pelo mesmo ângulo, vai acontecer a mesma coisa. Esse fato do slide ir para frente e para trás é uma definição do slider, né? Que ele vai e volta, é como ele está definido. Tá no modo, Ele chega no fim e volta ao contrário, não é isso? É, tá mas no, é, ele pode. está no modo oscilatório, né? Então eu posso trocar aqui para ele ser crescente apenas. E aí vocês vão ver que ele deve seguir só numa direção. Veja que ele foi até o 7, depois pegou, voltou aqui no 0 e reiniciou o processo. Então ele vai até o 7, que é eu definir 7 só para ser mais que 2π. Ô, João, abusando da sua hospitalidade, no lugar do 7, digita 2π ali, ó. Vê o que dá. Vai dar certo. Mas digita 2π. 2 vezes π. GeoGebra é legal. Você vê que aí ele está gerando só o interior do triângulo, né? Se você quiser também que ele vê o rastro, né, dos lados, aí também tem que definir para cada lado, né? Uhum. Bom, vamos. Não sei quanto tempo a gente tem. Deixa eu fazer uma. Faltam 5 para as 4, João. Já tem que ir embora, né? A gente pode fazer aqui. Pode pegar esse. Pessoal da serralheria aí, ó, que trabalha com, parece um disco serrilhado. Vamos colocar um círculo ali no centro. Então, você tirar meu círculo H do ângulo D em torno de D. Ô, João, põe uma corzinha nele aí, ó. Sim, Uma corzinha RGB da posição do H. aí eu já não vou conseguir fazer agora, assim. Só no RGB dá o valor ali, ó. Tudo bem. Avançado. Distância e... tudo vai ser constante, né? Não tem uma distância aqui que é variável. Tudo vai ser constante. Vamos deixar para uma outra hora, eu mostro como fazer isso. Bom, como a gente associou a mesma construção, tem um ponto doido aqui, não sei se vocês viram. Aqui eu não rotacionei, né? Ô, João, o D não é constante, hein? O Dzinho do slide não é constante. Põe D, 2D e menos D. Tirar H, D, em torno de D. Você vê que não tá, agora ele está exibindo o rastro. Deixa eu ver se eu consigo fazer o que o Alexandre falou. Centraliza um pouco mais a figura, né? Tá aí. O que você falou? O Dzinho? O Dzinho. O Dzinho não é constante. 2D, menos D. 2D. Verdade. Já tá bom, já.
Depois a Pro Slider, aí vai ter que aumentar um pouquinho para ver, ó. Olha lá. Vixe, legal, ó. Essa é uma outra. A gente poderia ter colorido O triângulo assim, né? Não, mas triângulos assim também, mas é uma questão de você ter tempo, ficar mexendo. Estou falando, tem um ponto doido aqui, ó, subindo E e são descendo. várias informações ao mesmo tempo, fica difícil para a gente gravar. Mas é uma obra de arte, né? Fala a verdade. é uma obra de arte. Fica legal, assim, eu acho que fica muito bom e chamativo, né, para você apresentar as construções. Nós estamos tentando fazer um trabalho relacionado, tem alguns detalhes que estão saindo. Está meio devagar, mas está saindo. Mas fica bem bonito. Bom, eu tenho 2 exercícios que eu vou deixar para vocês. Eu ainda não falei do desafio, mas o desafio é bem tranquilo. O desafio é fazer essa figura aqui que vocês estão vendo. Ô, João, tem como já disponibilizar essa aula aí no bate-papo? Já, eu acho. Aí copiei o livro aí. Já estou mandando. Se não der certo, depois alguém me avisa lá no grupo e eu tento atualizar o link. Para estar tudo funcionando bem. O desafio é fazer essa construção. Basicamente, dado que você tem, eu vou fazer em termos de reta, você tem 2 retas, é você colocar aqui dentro, da direita para a esquerda, 5 circunferências tangentes. Cada uma das circunferências será tangente ao lado, e 2 delas são tangentes entre si. As que estão próximas são tangentes entre si. Ao fim, você deve obter algo parecido com isso. Ok? O que está relacionado aqui? Cada circunferência, cada centro de circunferência, dessa circunferência, produz 2 triângulos que são congruentes. Então, essa daqui produz 2 triângulos que são congruentes, essa daqui também. Só que não é para você sair da direita para a esquerda. Não é para você ir da esquerda para a direita, é para você ir da esquerda para a direita. O processo é quase idêntico, mas é só questão de olhar o ângulo de maneira distinta. Para fazer a primeira circunferência, você poderia fazer a bissetriz, por exemplo. Só vou dar o começo aqui. E aí o próximo passo já praticamente resolve o problema. Okay? O segredo é construir uma, e aí a próxima circunferência é a maior dificuldade, onde vai estar o problema em si. Se você resolver a primeira e a segunda, as outras é exatamente igual à segunda. Bom, acho que é isso. E eu vou deixar 2 exercícios para vocês olharem ainda. Das maiores para as menores, Manuel. Exatamente. Tem 2 exercícios aqui nas anotações. Eles estão resolvidos com os detalhes. Espero que os detalhes sejam suficientes. Um exercício da Olimpíada Iraniana, Geometria. O outro exercício também é da Iraniana Geometria. E ambos usam congruência. Cada um deles com uma característica distinta. Bom, e é isso. Espero que tenham aproveitado um pouco das construções, desses detalhes, como eu gosto de mexer nisso e fazer essas construções.
Muito obrigado, professor João. Excelente apresentação. E alguém quer fazer perguntas? Na apresentação do Alessandro eu cortei rapidinho, porque tinha passado às 4, mas vamos dar 5 minutos de perguntas. Alguém que quer, e depois a gente continua as perguntas depois das 5. Se bem que o João não volta mais, vai apresentar no Cinemark, né? Nesse caso, eu vou atribuir a função ao professor Alessandro, ele responde aí. Tá bom. Ele deixou numa fria. Gente... Eu anoto as perguntas e na próxima semana você responde. Pode ser. Pode ser sim. Acho que é uma... a Yara acho que está falando que espera conseguir aprender a mexer no GeoGebra. Yara, a minha sugestão é copia todas essas apresentações, que eu esqueci o nome de cada uma delas, atividades, abre a atividade e pede para editar. Aí você volta ali no protocolo de construção e vai acompanhando passo a passo no protocolo de construção. Só que acompanhando o passo a passo que eu falo, você abre o protocolo de construção na janela e abre a sua, para você ir fazendo e tentando repetir os passos. Do meu ponto de vista, ajuda bem até pegar a manha. Depois que pega a manha, aí você olha a construção, já fecha ela e vai fazer sozinho a sua construção. Aí você já vai pensar também outras formas de construir. Por exemplo, essa forma que eu apresentei, a construção da rotação, é uma das formas. Você pode rotacionar os segmentos para eles comporem e não rotacionar o polígono como um todo. Aí vai ter muito da sua influência no processo de construção. E um outro detalhe também, né, João, é que as construções que nós apresentamos aqui, a coloração, né, essas perfumarias aí que você faz, isso vai voltar a aparecer, né? Sim. Essas construções aí, elas vão, né, vão voltar a aparecer, então por isso que a gente, né, só mencionou aqui, pode até ter uma aula específica ali de RGB, mas também essas estratégias, essas coisas, né, certamente vão se repetir no decorrer do curso. O básico da construção, que eu estava pensando, acho que a maior, João, você também pensa nisso, é aquelas que foram apresentadas lá no começo, né? A circunferência tangente ao quadrilátero, o critério de congruência, para você ter na mente as funções elementares do GeoGebra. Então, agora a gente já está na aula 3, que não assusta muito o pessoal também, né? Se você já põe essa final lá no começo, talvez pode assustar alguns, porque fala, pô, mas eu tenho que saber tudo isso. Mas essas outras mais sofisticadas, vocês vão ver que com o tempo nós já começamos nessa mais sofisticada e vai ser meio que normal. Todo mundo já está ciente, pelo menos, de onde partiu, o que foi acontecendo no meio. Pode não saber todos os detalhes, mas você fala, bom, eu sei que ele fez isso, isso e isso, e depois, como diz o Alessandro, fez a perfumaria, mas o essencial você já vai colocar vai ter na sua mente. Eu acho. Obrigado, então. Até mais, então. Valeu. Pessoal, alguém gostaria já de manifestar a inscrição para apresentar, que agora, depois das 5 horas, é a turma que fala, né, Juan? Olha lá. Pode ser. A Marta quer falar alguma coisa, Marta? Levantou a mão ou ela está se inscrevendo? Oi, Marta, você levantou a mão? Acho que ela apertou o botão. Está se inscrevendo. Tá, se inscrevendo. Então, tinha uma aluna que era da semana anterior, mas não sei se ela está por aí hoje. Mas então a Marta é a primeira inscrita. Tem outra pessoa que postou no fórum da aula 2 também.
acho que quer participar. Uhum. Gente, então, vamos... Aí, Olha lá, o Pedro também, tá? O Pedro sempre traz uma novidade, o sobrinho do Sérgio Moro. Uhum. Também tá na inscrição, tá? Valeu, Pedro. Pode se apresentar sim. Ó, o João tá rindo, né? Ô, João,